Esta é a savana africana, onde o solo é seco sob o sol e a vida é desafiada a cada segundo. Cada espécie carrega consigo uma estratégia única, um aguçado instinto de sobrevivência. E todos juntos pintam um ritmo de vida feroz na estepe ensolarada. Savana. O ritmo brutal da África selvagem. Amanhecer na savana africana. Os primeiros raios de sol dissiparam a fina camada de névoa, espalhando-se pelas pastagens douradas. Na luz suave, uma manada de zebras se movia vagarosamente, seus pelos listrados de preto e branco eram um presente de Deus. À primeira vista, temos a sensação de que as listras pretas e brancas em seus corpos são exatamente iguais. Mas, na verdade, quando analisados, os padrões em seus corpos são os fatores que permitem que eles se reconheçam. Como são como impressões digitais humanas, a disposição e o layout dos padrões em seus corpos sempre apresentam diferenças difíceis de detectar a olho nu. Esta é considerada uma impressão digital única da natureza que nenhuma outra espécie possui. As zebras são animais sociais que vivem em rebanhos muito unidos que formam redes de sentinelas eficazes. Quando um animal detecta perigo, todo o rebanho reage rapidamente, correndo em formação compacta para proteger uns aos outros. Cada olhar está ligado à sobrevivência de todo o rebanho. As zebras são criaturas que vivem nos ritmos do sol, dos ventos da savana e do instinto de sobrevivência. Eles passam a maior parte do dia se movimentando, pastando e mantendo laços de grupo. Um rebanho de zebras pode ter até várias dezenas de indivíduos, liderados por um macho adulto e várias fêmeas intimamente ligadas. Por causa dessa associação próxima, as zebras fazem migrações de milhares de quilômetros, atravessando muitas pastagens, desertos e rios profundos. As zebras são animais com boa memória, capazes de lembrar rotas de migração e locais com fontes de água e grama fresca. Eles geralmente se movem sazonalmente, seguindo as correntes de água e se coordenando com outras espécies, como os gnus, para criar as maiores jornadas migratórias do planeta. Sua jornada de busca por alimento geralmente começa todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol tocam a fina camada de orvalho nas pastagens.
Eles pastam e ficam alertas, porque a vida aqui nunca é separada da morte. A união é a armadura mais forte. Cada passo parece ter ritmo, ordem, nenhum indivíduo fica para trás. Eles pararam na margem rasa do rio, onde a água brilhante refletia o céu azul e as nuvens que se deslocavam lentamente. Naquele momento aparentemente tranquilo, todos os pares de ouvidos ainda estavam atentos, esforçando-se para ouvir. Ao longo de milhares de gerações vivendo em perigo, essas ações se tornaram reflexos inatos que qualquer animal deve ter. A grama balançando suavemente ao vento também pode ser um sinal de um predador à espreita. O enorme predador de pelos dourados e olhos penetrantes observava um predador lento, fora de sincronia, fraco e solitário. O chão tremeu sob os cascos, a jovem zebra se assustou, virou-se e correu, mas a distância era muito curta. Mas o leão estava perto, um último ataque, garras tocando os ombros, o corpo do leão pressionado firmemente contra as costas do potro. Uma mordida rápida e precisa no pescoço. Acabe com a perseguição em segundos. O vento soprava sobre a grama, trazendo um leve cheiro de sangue. Uma vida termina, para que outra possa continuar. No mundo das zebras, uma nova vida geralmente começa durante a estação chuvosa, quando a grama fica verde e as poças se enchem. É a época ideal para ter filhos, quando a natureza é generosa e o rebanho tem recursos para criar a próxima geração. Normalmente, em cada rebanho, somente o macho alfa tem permissão para acasalar com as fêmeas. Ele defende seu território, mantém seu rebanho seguro e mantém sua posição por meio de batalhas ferozes com concorrentes. Quando um novo macho vence e assume o rebanho, ele pode matar os filhotes que ainda não foram desmamados. Um comportamento aparentemente cruel, mas comum no mundo animal selvagem, que visa fazer com que as fêmeas voltem ao cio e criem descendentes com sua própria linhagem. O período de gestação de uma zebra dura cerca de 12 a 13 meses. Quando chega a hora de dar à luz, a fêmea geralmente se afasta do rebanho, procurando um lugar isolado e privado entre arbustos baixos ou perto da margem de um rio. Após dar à luz, a égua-mãe nunca tira os olhos do filhote.
Ele lambe seus filhotes para limpá-los e remover o cheiro de sangue, estimular a circulação e ajudar a criar laços entre mãe e filho. Esse vínculo não é apenas de carne, mas de um cheiro único que o potro lembrará pelo resto da vida. É assim que ele não se perde entre dezenas de indivíduos listrados em preto e branco que parecem pinceladas apressadas da natureza. Em 15 a 20 minutos, o potro conseguiu ficar de pé e, menos de uma hora depois, pôde seguir a mãe. Os filhotes de zebra precisam aprender a sobreviver desde o começo. Eles são forçados a lembrar da aparência, da voz e do cheiro do corpo da mãe como um instinto profundo. Porque se você se perder por apenas alguns minutos, o perigo pode vir de qualquer direção. Durante as primeiras semanas, a égua geralmente não deixa seu potro por um momento. Elas amamentam seus filhotes, os protegem de predadores e os ensinam a observar os sinais da matilha. Somente quando o potro estiver forte o suficiente os dois serão totalmente reintegrados ao rebanho. Ele mama no leite da mãe, aprende a andar no ritmo, aprende a olhar e a ouvir. E então, como todos os outros membros, cresceu no vento, na areia, nos olhos atentos de sua mãe e no mundo duro onde a vida só existe se você souber correr antes de ser pego. Nas mãos delicadas da Mãe Natureza, a zebra não é apenas uma criatura magnífica, mas também um símbolo de tenacidade e extraordinária adaptabilidade. As zebras são consideradas criaturas que transmitem beleza e vitalidade nas terras mais inóspitas do planeta. Perto dali, uma manada de gnus se movia silenciosamente pela vasta savana. Os passos são suaves e rítmicos como a respiração da pastagem. Nenhum outro ungulado na Terra faz migrações tão majestosas quanto os gnus. A cada ano, mais de 1 milhão de indivíduos viajam centenas de quilômetros pelo Quênia e pela Tanzânia, em uma jornada extenuante para encontrar comida e procriar. Assim como as zebras, elas nunca estão sozinhas. Gnus, zebras, gazelas de Thomson, 3 espécies, 3 instintos diferentes, caminhando juntos em uma jornada de vida ou morte que se estende por centenas de quilômetros pela savana da África Oriental. Acima, bandos de pássaros migratórios abrem suas asas, guiados por sinais invisíveis do clima e das monções. A combinação parece aleatória, mas é extremamente perfeita, como uma estratégia evolutiva aprimorada ao longo de milênios. As zebras, com seu olfato apurado, detectam fontes de água, enquanto as gazelas de Thomson conseguem sentir o perigo precocemente.
Os gnus, numerosos e fortes, são um escudo vivo que protege todo o rebanho. Juntos, eles formam um ecossistema migratório, uma complexa teia viva onde informações, comportamentos e instintos são transmitidos por meio de cada pequeno movimento. Não é apenas a vida em movimento, mas um mapa de sobrevivência de toda a Terra. Às margens do rio Mara, o ar parecia congelar. Milhares de olhos seguiam a água corrente, onde ficava a fronteira entre a vida e a morte. Gnus e zebras, aliados na grande migração, unem-se em ansiedade. Eles sabem o que os espera sob as águas turvas e marrons. Mara é conhecido como o Rio da Morte. O que parecia uma jornada tranquila agora se tornou o desafio mais severo na jornada de migração. A grama verde do outro lado parecia convidativa. Mas entre eles e a vida há uma perigosa parede de água. A manada de gnus se reuniu na margem, com poeira voando sob seus cascos impacientes. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Um desceu primeiro, depois 2, 3, cada um escorregando na lama, lutando para manter o equilíbrio. O grito urgente soou e então todo o rebanho correu rio abaixo como uma enchente viva. Sob a água turva, uma sombra negra gigante começou a se mover. Um grito rasgou o ar. O antílope lutava desesperadamente, seus 4 cascos batiam descontroladamente na água, mas quanto mais lutava, mais fundo era puxado. O crocodilo gira em um giro mortal, quebrando pernas, deslocando articulações e engolindo sua presa com sua força bruta. Outros continuaram a correr porque a vida não podia esperar. Enquanto isso, o Rio Vermelho engolia silenciosamente a vítima, sem uma lágrima, sem uma palavra de despedida. Apenas o vento soprava rio acima, carregando o cheiro de sangue e os sons distantes dos sobreviventes. Eles não pararam, não voltaram. Porque do outro lado está o novo pasto, que é a vida, que é o futuro.
Após a tempestade caótica do caudaloso rio Mara, a terra do outro lado saudou os passos dos sobreviventes com um tapete de grama verde e macia como veludo. A luz do sol da tarde se espalhava pelo novo campo, suave e silenciosa, como se toda a natureza estivesse se curvando diante da vontade extraordinária que acabará de acontecer. Em meio à vasta e cruel paisagem da savana, onde cada amanhecer pode ser o começo ou o fim, o Gnu se tornou um especialista em sobrevivência. Elas não têm garras afiadas nem velocidade extraordinária como as gazelas de Thomson, mas possuem uma força diferente, a força da resistência e o espírito de rebanho. O rebanho de Gnus estava mais ralo, mas continuava avançando. Seus passos diminuíram o ritmo, não mais em pânico, mas cheios de coragem. Bezerros exaustos descansavam sob as árvores, enquanto zebras e gazelas de Thomson se espalhavam para pastar. Não havia mais som de água corrente, nem som de cascos, apenas o som do vento soprando pelas pastagens e o fraco chorear dos pássaros contra o céu laranja claro. Este é o momento da vida sendo restaurada. Barrigas famintas foram saciadas, feridas foram lambidas e rebanhos dispersos foram reunidos. Ninguém comemorou, ninguém chorou, mas no silêncio, uma vitória silenciosa foi esculpida nesta terra. No coração do vasto campo, a vida nunca para de circular. E o Gnu, embora famoso por suas migrações barulhentas, também escreve silenciosamente um capítulo mágico, o capítulo da reprodução. Escondido na grama alta, silencioso como a escuridão, o leopardo é o predador mais solitário e talentoso da savana. Ele não ruge para causar medo, só precisa de um olhar, uma investida e a vida muda silenciosamente. Rápido como um raio, leve como um sopro, preciso como uma lâmina, o leopardo é um verdadeiro assassino na savana africana. Com um par de olhos penetrantes, pele amarelo clara combinada com manchas amarelas e pretas que lembram flores de ameixa, o assassino busca se aproximar de sua presa. Ao longe, em meio ao amarelo claro das pastagens, o leopardo avistou uma manada de antílopes pastando tranquilamente, despreocupados, enquanto avançavam pela paisagem perigosa. Seus olhos se estreitaram, concentrados, todo o seu corpo abaixado em direção ao chão, cada músculo tenso em silêncio absoluto. Uma última investida, garras rasgando o ar, capturando o antílope. Antes que o antílope pudesse gritar, o leopardo cerrou as mandíbulas em volta da garganta.
A mordida foi forte e precisa, silenciando os gritos e qualquer resistência restante. A presa caiu, limpa e silenciosamente, como se soubesse seu destino. No mundo dos leopardos, nascer não significa segurança. Quando um filhote de leopardo dá o primeiro grito, ele entra em um jogo brutal em que apenas 1/3 dos filhotes sobrevive aos 2 primeiros anos, e a mãe sabe disso. Sem uma matilha protetora como a de um leão, o leopardo está sozinho. E então escolheu se esconder como sua única estratégia de sobrevivência. Os filhotes nascem em cavernas, arbustos densos ou sob montes de terra, longe da vista de hienas, leões e até águias. As mães leopardas protegem seus filhotes o máximo possível para que eles possam se concentrar na caça. Durante as primeiras semanas, o filhote fica quase invisível. Não saia do abrigo, não faça barulhos altos. A mãe leopardo, embora exausta após dar à luz, ainda teve que sair para procurar comida. Cada partida é uma aposta, pegue a isca, sobreviva e retorne a tempo, ou vice-versa. Porque com apenas 1 minuto de atraso, o predador pode rastrear e transformar o ninho em um cemitério para os filhotes. Mesmo sendo pequenos, os filhotes aprendem muito cedo, aprendem a ficar quietos, aprendem a ficar em silêncio, aprendem a ouvir os passos da mãe à distância e a distingui-los de outros rugidos. Em uma terra inóspita como a savana, as mães leopardas devem treinar seus filhotes no instinto de sobrevivência desde o começo. E é a perseverança silenciosa da mãe leopardo, escondendo-se, nutrindo, caçando e protegendo, que a tornou uma das predadoras mais bem-sucedidas da África. Sob o forte sol do meio-dia nas pastagens, quando a maioria dos animais busca a sombra para descansar, o leopardo deixa seu abrigo silenciosamente. A luz do sol brilhando através de seu pelo manchado fazia seu corpo quase desaparecer nas manchas claras e escuras do campo. Cada passo era calculado com precisão, cada movimento era próximo ao chão, como uma brisa passageira. As primeiras gotas de chuva da estação caíram no chão rachado, suaves como uma canção de ninar suave vinda do céu após meses de calor escaldante.
Cada gota de água é um milagre, despertando os brotos de grama adormecidos sob a espessa camada de poeira, revivendo todo um tapete de vegetação que parecia ter caído em sono eterno. Lagos antes secos agora brilham novamente, oferecendo um refúgio para pássaros, insetos e vida selvagem. A estação chuvosa não é apenas uma salvação para a terra árida, mas também a prova mais gentil do amor duradouro da natureza por todas as criaturas vivas nas pastagens da savana. Na savana, a vida é uma jornada sem fim. Cada dia é uma série de desafios, seca prolongada, falta de comida, disputas de vida ou morte entre predador e presa. Mas não importa quão duro seja, ainda faz parte da ordem natural. Um antigo equilíbrio ao qual todas as espécies aprenderam a se adaptar. Mas há outro perigo, que não pertence às leis da natureza. Uma coisa que vem de fora, da ganância e da falta de compreensão, é a caça ilegal. É imprevisível, não é seletivo, não é justo. Armadilhas escondidas sob a grama seca, balas frias disparadas de longe, sem distinguir entre velhos e jovens, mãe e filho. Um elefante cai só para ter suas presas arrancadas. Um leopardo foi morto apenas por sua pele. Um bebê antílope ficou em pânico quando sua mãe nunca mais voltou. Criaturas selvagens, não importa quão fortes, não podem escapar da sombra dos caçadores. Não porque sejam lentos, mas porque não entendem que o mundo mudou agora. Esse perigo não vem mais de garras e presas, mas de mãos calculistas, do mercado negro, da falsa crença de que a vida selvagem pode ser avaliada em dinheiro. E o mais doloroso é que elas não têm voz. Eles não podem pedir ajuda. Não negociável. Eles apenas se escondem cada vez mais, ficam mais medrosos e desaparecem cada vez mais, até que um dia... O silêncio caiu sobre a estepe e de repente percebemos. A maior perda não é uma espécie, mas a conexão sagrada entre humanos e natureza.